Pedro Cordeiro Braga viveu 83 anos, todos eles no Val. Sua vida foi uma longa conversa com esse lugar. Uma conversa que ele tentou registrar em cadernos, em cartas, na memória de quem quisesse ouvir. E ele tinha um medo que aparece nos seus escritos não como pavor, mas como uma preocupação constante. O medo do esquecimento. Não o dele, mas o do seu povoado, da cultura em que ele viveu imerso. Zé Braga, o filho mais novo, me contou que o pai sabia que o fim estava próximo. Não só o dele, mas o daquele mundo que ele defendia. Com certeza, ele estava sabendo que o correio ia fechar, que estava com pouca correspondência. Por isso, ele começou a escrever as cartas para ele mesmo, o pessoal mandar as correspondências. E sentiu que ia fechar. Mas ele conseguiu lutar e fazer essa reviravolta toda, o correio não fechar com ele. Ele lutou, com cartas para si mesmo, cartas para a cantora Roberta Miranda, cartas para pesquisadores, cartas para qualquer viajante que passasse por ali. E ele fez uma reviravolta e segurou a ponte sozinho, mas ele não podia segurar para sempre. Pedro Braga faleceu no ano 2000 e a profecia dele, a comprovação da sua importância, veio de uma forma triste. É o que Zé Braga conta. Inclusive, quando ele morreu e faleceu em 2000, daí a 10 dias o correio fechou. Ele deu para o trabalho, entendeu? Para não fechar o correio. Nós fomos atrás do gerente do correio, o Diamantino. Não teve condição de voltar mais, porque tinha que pagar o funcionário. A prefeitura não liberou o funcionário. Igual hoje eu estou correndo atrás, hoje não tem bem tempo, porque essa prefeitura paga o funcionário para voltar ao correio de novo, né? E as correspondências ficam tudo em Diamantino. Às vezes não tem correspondência em Diamantina, a gente não sabe se tem. E tem que ir lá na série para ver se tem, né? 10 dias. Foi o tempo que o mundo levou para selar o destino do Correio do Val. Com a morte de Pedro, o movimento parou. O malote não precisava mais ir. A ponte ruiu. O homem que sozinho plugava a comunidade no mundo não estava mais lá para segurar a linha. Mas o que a comunidade perdeu não foi só um carteiro voluntário. Foi algo muito mais profundo. Valquíria Ribeiro, que hoje recebe os turistas no ponto de apoio da Estrada Real, cresceu vendo o seu Pedro como parte da paisagem. Para ela, a morte dele foi um choque de realidade. É uma pena, né, que quando a gente tinha essa preciosidade perto da gente, você sabe que depois que a pessoa morre, que fala assim, hoje não aproveitei nada, não dei o devido valor que deveria ter dado, porque era uma pessoa muito sábia e a gente não explorou, sabe? A gente deveria ter explorado muito mais dele. É uma pessoa muito sábia, gostava, uma pessoa só de terceira série de grupo, que gostava de escrever muito, muito, muito. E morreu e levou a história junto. E levou a história junto. Essa frase da Valquíria ecoou em mim por muito tempo, porque ela resume o medo de toda uma comunidade. O medo de que, sem o guardião, a história simplesmente evaporasse. Hércules Pereira, o homem que sentia medo dos causos de assombração do Pedro, hoje parece ter mais medo do silêncio que ficou. A gente esquece todo o passado, né? A gente esquece do passado. Esquecemos o que comemos ontem, esquecemos nomes, esquecemos datas. Eventualmente, uma comunidade inteira pode esquecer quem ela já foi. Mas era exatamente contra isso que Pedro Braga lutava. Eu acredito que Valquíria estava enganada. Ele não levou a história junto. Ele deixou a história. Ele passou a vida inteira criando essa âncora contra o esquecimento. Hércules, na mesma conversa, percebeu isso. É o único que escreveu alguma coisa, se tem alguma coisa do nosso antepassado, foi ele que escreveu. Que ele vivia escrevendo. Ele escrevia mesmo, o seu Pedro era muito inteligente. Fez muita falta depois que morreu. Essa é a herança. O correio fechou, mas os cadernos ficaram. A mala cheia de vozes. A arca de Pedro Braga tinha cumprido sua missão. Ele não lutava para parar o tempo.
Ele lutava para que o tempo não apagasse tudo. Ele sabia que não estaria aqui para sempre. E no mesmo caderno 6, onde ele registrou a história do Val, ele também deixou várias mensagens finais. Não era um testamento de terras ou diamantes. Era um pedido. Para tirar essas palavras do papel e devolvê-las ao ar, fiz um convite a Léo Alves, ator e professor de teatro da Unimontes. Aqui eu queria entregar a Deus minha alma. Aqui juntinho de meus filhos queria morrer. Na última hora da minha vida, aclara a água desse regato que é beber. O homem se foi. O correio fechou. Mas a pergunta que fica é: o sonho preferido de Pedro Braga sobreviveu? O que aconteceu com o Val depois que a última carta foi entregue? Eu voltei várias vezes entre 2018 e 2024 para tentar encontrar uma resposta. A primeira mudança é óbvia, e você a percebe antes mesmo de chegar. A estrada de terra acidentada que, de bicicleta, em 2014 me venceu pelo cansaço e pela sede, hoje é asfalto. O progresso, enfim, pavimentou o caminho até o Val. Mas o progresso chegou acompanhado de um silêncio estranho. O Val que Pedro descrevia era o da fogueira das 30 ou 40 pessoas se juntando para capinar a roça de um vizinho. O Val onde o povo se juntava para escutar. O Val que eu encontrei é um Val de portas fechadas. O Itamar, filho da dona Jacinta Baracho, me descreveu essa nova paisagem humana, ou melhor, a falta dela. Hoje é só isso, molecada é internet, me fala, é jogo de computador. Quase toda, não, sendo quase uns 50% das casas, tudo a mãe colocou internet, colocou computador, tudo. Quando não tem, já vê no tablet, no celular. Então a molecada nem sai na rua. Depois de ter passado de tarde, não sei se você reparou, andar de tarde, você vê um menino na rua. Tá tudo delicado, tudo No celular. no celular. As crianças que antes ouviam os casos de lobisomem do seu Pedro, agora têm o mundo na palma da mão. E o esvaziamento não foi só nas ruas, foi nas instituições que mantinham a comunidade unida. A escola onde a professora Rita de Cássia viu a tradição oral começar a ruir, não existe mais. Fechou em 2015, quando só restavam 2 alunos. A creche fechou. O teatro comunitário, que Dona Eva Ribeiro lembrava de cor, hoje, segundo ela, ninguém quer mais. E o correio, bom, o correio nunca mais abriu. Eu acho que é. Porque se tivesse funcionando escola, creche, que tinha também aqui, correio, escola, creche, eu acho que o Val era bem melhor. Mas só que, com a falta dessas coisas todas, eu acho que a comunidade perdeu muito, né? Perdeu e tá perdendo ainda, porque o pessoal tá saindo tudo daqui, não tá ficando ninguém quase. Hoje em dia mais é aposentado, né? Os jovens... Jovens vão tudo embora, né? O Val não está mais isolado. A fibra ótica chegou onde o malote de cartas falhou. Mas essa nova conexão trouxe uma nova forma de solidão. Hércules Pereira foi quem melhor resumiu o paradoxo que Pedro Braga não viveu para ver. Hoje deu 6 horas, todo mundo vai pra dentro de casa, a mulherada vai assistir novela e não sobra ninguém mais, porque foi a melhor coisa que fez, você sempre colocar energia, porque aí é progresso. Mas em questão de amizade, família num lugarzinho pequeno, você acaba tudo. Então eu falei, nós era felizes e não sabia, agora hoje acabou. Essa frase do Hércules carrega uma dor que vai além da saudade. Ela toca num conceito que eu gosto de explorar sobre a diferença entre 2 palavras gregas, eutopia e utopia. Durante quase toda a vida, o Val foi para Pedro Braga uma utopia, o eutopos, o bom lugar, um espaço concreto de chão, rio e gente que nutria a identidade dele. Não era um sonho distante, era a realidade onde ele fincou suas raízes.
Mas à medida que a vida dele chegava ao fim e o progresso alterava a paisagem humana do lugar, a relação mudou. Aquele val das lembranças, o val da fogueira, da troca, da palavra dada, foi se transformando numa utopia, ou utopos, que significa literalmente lugar nenhum. Não porque fosse uma invenção ou uma fantasia, mas porque se tornou um lugar inatingível. O povoado geográfico do val ainda existe, está lá no mapa, mas a versão do val que habitava a memória de Pedro Braga, essa já não pode mais ser acessada. Ficou presa num tempo que não volta mais. E talvez tenha sido essa a grande angústia dele. Ele escrevia obsessivamente nos cadernos porque sabia que aquela era a única forma de continuar habitando o lugar que, na realidade, já estava desaparecendo. A profecia de Pedro, contada por Zé Braga, de certa forma se cumpriu. O mundo que ele conhecia, o tradicional val das rodas de conversa e dos mutirões, foi se desfazendo. A comunidade que se reunia para ouvir histórias agora se dispersa, cada uma na sua tela. Pedro Braga, ele mesmo, nos conta sobre essa mudança, na entrevista que concedeu a Reinaldo Marques, em 1988. Hoje, as pessoas mais novas ainda têm o costume de ouvir esses casos, ainda juntam pessoas para contar os casos? Alguns contam, mas eles não o senhor acha que está morrendo isso? Tá, sim. Eu não procuro entender. Às vezes a gente costuma começar a contar uma história, eles entram com conversas perdidas pelos meios e acaba vacilando. Avacalha tudo. O senhor acha que eles não têm mais aquele respeito pela pessoa que conta? Não. A gente costuma começar a contar uma história dessa assim, eles invertem outras conversas pelos meios, acaba a gente desaponta, não toca aquela história para frente. E nem eles aprendem. E nem deixa a gente acabar de contar. Mas de todos os cadernos com a história do val que o Sr. Pedro escreveu, existe um último que eu não citei aqui. Um caderno que não traz poemas, nem lendas, nem denúncias dos abusos do passado. Traz apenas nomes e datas. É o caderno de óbitos do val. Durante décadas, numa época em que o Estado mal chegava ali e as certidões oficiais eram raras, Pedro Braga assumiu para si essa função pública e sagrada: registrar quem partia no caderno de óbitos da igreja, anotar quem deixava de ser presença para virar memória. Página após página, ele registrou o luto dos vizinhos, dos amigos e dos parentes. Mas a página do dia 16 de abril de 2000 é diferente. Nela, a caligrafia muda. Quem segura a caneta agora é o filho, Zé Braga. É ele quem precisa redigir o documento final. Convidei para ler o registro de óbito a Rafaela. Ela é uma das netas de Pedro Braga. Nascida em 1992 e afilhada do próprio Zé Braga, Rafaela teve o privilégio de conviver com o avô até os 8 anos. É a voz dela, a voz do futuro que Pedro tanto queria preservar, que agora lê as palavras de despedida escritas pelo tio. Certifico que Pedro Cordeiro Braga, nascido aos 28 dias do mês de março de 1917, filho legítimo de João Elias Braga e Dona Henriqueta Simões de Oliveira, foi encontrado morto em sua residência na rua Júlio Pereira, na comunidade de Val, por sua filha Maria da Conceição Braga, às 15 horas do dia 16 de abril do ano de 2000. Não se sabe o motivo da sua morte, mas tudo indica problemas cardíacos, pois este senhor fazia uso de medicamentos para controle de pressão. Ele era viúvo, aposentado e morava sozinho. Ele deixou 6 filhos, todos maiores de idade e casados. Seu cadáver foi sepultado no cemitério do Bom Jesus, no Val. Eu fico imaginando o peso desse momento. Zé Braga ali, tendo que formalizar em palavras que o pai agora era saudade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo algo poderoso acontecendo nessa cena. O luto recente, a casa cheia, o transtorno da perda e, no meio da dor, o Zé,
indo até a igreja, pegando o caderno e escrevendo o nome do próprio pai. Reinaldo Marques, o mesmo que entrevistou Pedro Braga em 88, fala algo que explica bem esse gesto. Ele lembra que a palavra tradição vem do latim traditio, que deriva de tradere, o ato de entregar algo para outra pessoa. É um movimento de passagem. Naquele momento, ao registrar a morte do pai, Zé Braga não estava apenas cumprindo uma burocracia. Ele estava recebendo a entrega. A mão que escreveu a vida inteira parou, mas a do filho continuou o traço. Ali, na última linha do caderno, a tradição se cumpriu de uma forma dolorosa, porém muito bonita. A última linha escrita por Pedro Braga foi o fim de uma vida. A primeira linha escrita por Zé Braga foi a garantia de que a memória continuaria viva. Nós era feliz e não sabia. A frase de Hércules é um epitáfio perfeito para esse val tradicional, um lugar que já não existe mais. Então, a luta de Pedro Braga foi em vão? Ele perdeu essa batalha? Tudo parece apontar para uma derrota. Mas enquanto eu conversava com os familiares, vizinhos e os amigos dele, eu percebi que talvez a pergunta esteja errada. O que eu entendi é que Pedro não lutava para parar o tempo. Ele não era contra a energia elétrica. Ele não era contra o progresso. Ele era contra o esquecimento. Ele sabia que o tempo era implacável. Ele lutava para que o tempo não apagasse tudo. O inimigo dele era a resposta que a professora Rita ouviu na sala de aula quando contou uma das histórias locais do povoado e um aluno respondeu: "Isso é mentira." A luta dele não era para manter as pessoas no val. A luta era para que o val continuasse a existir dentro das pessoas, onde quer que elas fossem. Valquíria Ribeiro, com o coração pesado, me disse que quando Pedro morreu, ele levou a história junto. Essas pessoas vão morrer nunca, né? E morreu e levou a história junto. Mas será que levou mesmo? Ou será que ele, prevendo exatamente isso, apenas guardou a história num lugar mais seguro? A falta que ele faz é, paradoxalmente, a maior prova da sua vitória. Foi Hércules que me deu a resposta. Ele começa falando da perda, do esquecimento que é natural do ser humano. A gente esquece todo o passado, né? Mas aí ele se corrige. Ele lembra por que o passado do Val, apesar de tudo, não foi totalmente esquecido. É o único que escreveu alguma coisa, se tem alguma coisa do nosso antepassado, foi ele que escreveu. Né? Fez muita falta depois que morreu, muita falta mesmo. Se tem alguma coisa dos nossos antepassados, foi ele que escreveu. Essa frase resume tudo. A vitória de Pedro Braga não está no que o Val é hoje. Está no fato de que nós sabemos o que o Val foi. Ele não impediu que o correio fechasse, mas ele deixou os cadernos. Ele deixou a arca, a mala cheia de vozes. Ele, um homem que estudou só até a 3ª série, fez o que muitos não souberam fazer. Atuou como um mediador e tradutor da memória oral, fluida, frágil e prestes a desaparecer. Como ele mesmo disse na entrevista de 88, ele queria comprovar as tradições. E ele conseguiu. A prova está lá, no caderno 6, nas histórias de escravos, nos versos de sua própria vida. A história dele foi tão forte que transcendeu o Val, virou inspiração para um clássico do cinema brasileiro, no personagem Antônio Biá, de Narradores de Javé, um filme que, não por coincidência, conta a história de um povoado que luta contra o esquecimento, escrevendo sua própria história, para que uma barragem não o inunde. O tempo passou e o povo de Javé não teve tempo de fazer mais nada. E um dia elas vieram. Elas? Elas quem, de acho? As águas. As águas subiram ligeiro. Mas teve gente que teimou até o fim.
O Val de Pedro não foi ameaçado por uma barragem de água, mas por uma inundação de modernidade e esquecimento. E de certa forma, foi por isso que eu voltei ao Val de novo e de novo. O que começou como uma parada para comprar água numa viagem de bicicleta se transformou numa busca pela memória de um homem que eu nunca conheci, mas que, de alguma forma, me ensinou sobre a importância de não deixar as histórias morrerem. A luta de Pedro Braga, no fim das contas, não é só dele e nem só do Val. É a luta de todos nós que tentamos encontrar nosso lugar em um mundo que muda cada vez mais rápido. Ele não estava escrevendo cartas só para si mesmo, para manter o correio aberto. Ele não estava escrevendo os cadernos apenas para seus filhos. Ele estava escrevendo para o futuro. Eram cartas para qualquer um que um dia quisesse saber que o povoado do Val existiu, amou, sofreu e sonhou. O herói dessa história escreveu centenas de cartas para si mesmo, para viajantes, para manter o Val vivo no mapa. Mas talvez a carta mais importante de todas não tenha sido selada nem enviada pelo correio. Foi uma mensagem curta, escrita em verso, deixada em uma das páginas de um de seus cadernos. Uma mensagem para os filhos, mas que hoje, mais uma vez, ecoa para todos nós, na voz do ator Léo Alves. Meus amados filhos, aqui vou deixar meu pedido. Não despreza nosso tradicional Val, para sempre é meu sonho preferido. Você acabou de escutar o terceiro e último episódio do podcast O Último Carteiro do Val. Nós percorremos juntos o caminho de Pedro Braga, o homem que enganou a burocracia escrevendo cartas para si mesmo e que transformou cadernos escolares em um ato de resistência contra o esquecimento. Agora, a memória do Val também faz parte da sua. Este podcast é uma produção, roteiro e narração de Neto Macedo, fotógrafo e historiador. Ele é fruto da pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, sob orientação do professor Renato Dias. Obrigado por ter recebido essa correspondência. A entrega está completa. Até mais.